Caixa ninho, compensa fazer ou compensa pedir alguém para fazer para você? Esse é o conteúdo desse vídeo. Vem comigo e roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gil Pisque, Rei das Aves, falo aqui do Sítio Reserva, na cidade de Serra, Espírito Santo, região metropolitana da Grande Vitória. Caixa ninho. Agora, não se fala em outra coisa, né? Tá chegando o período reprodutivo e tem aquela história, coloco caixa ninho, não coloco caixa ninho, vou fazer a caixa ninho, vou pedir alguém para fazer a caixa ninho para mim. É o que tem nesse período agora. Mas vamos lá, o nosso assunto hoje é se compensa ou não compensa você fazer a caixa ninho de acordo com o seu perfil, tá? E não tem nada de errado nisso. Primeiro vamos entender o que é a caixa ninho. Como que funciona a caixa ninho? No período reprodutivo, que vai ali de julho, agosto, até no final do ano, novembro, dezembro, é o período reprodutivo da grande maioria das aves. Ok. Nesse período você tem que ter uma caixa ninho para colocar no recinto, para colocar na gaiola, para a ave fazer o ninho. Até aí tudo bem. Que material que é essa caixa ninho? Que tamanho que ela é? Nas aves médias, ringneck, rosella, cabeça de ameixa, mustache, às vezes até o grande Alexandre, mas o grande Alexandre eu acho um pouquinho pequena, essa pode ser um pouquinho maior. Para as aves médias, esse é o tamanho que eu uso. É o tamanho de 43 de altura, 29 de largura por 29 de profundidade. Então 29, 29, 43. Ela tem uma boca, um buraco aqui onde a ave entra, né? Essa boca aqui pode ser de 7 a 10 centímetros mais ou menos, 70 a 100 milímetros, né? Aqui atrás ela tem essa porta para você dar manutenção no ninho, certo? Normalmente você pega 2/3 de altura para essa portinha aqui. O objetivo é aqui ficar essa parte, para quê? Porque eu já tive inclusive ninho assim, caixa ninho assim, essa portinha aqui era ela toda até embaixo. Só que quando você abre, quando você vai abrir o ninho, que a fêmea já botou, por exemplo, se abriu aqui, tem risco do ovinho cair. Então você tem que ficar esperto ali. Tem filhotinho? Tem risco do filhotinho cair aqui, certo? Então, o ideal, é muito importante, inclusive, você colocar isso daqui. Isso daqui vai fazer com que você tenha uma dificuldade maior para higienizar. Porque se não tivesse isso daqui, você pegava um pincelzinho, alguma coisa assim, uma trincha, né? E só fazia aqui. Com isso daqui, você tem que ficar pegando, limpando a serragem com a espátula e tal para tirar. Só que o risco que você tem, que é muito grande, de perder os ovinhos, de cair o ovinho ou de cair um filhote é muito grande. Então eu aconselho, mesmo que você tenha uma dificuldade maior na hora de higienizar, você deve colocar essa parte aqui, ok? Tudo bem. Então, essa parte da portinha aqui é mais ou menos 2/3 do tamanho da caixa e essa parte aqui 1/3. De média, tá? Não tem que ser dessa forma. Importante é que seja padronizado, porque se você padroniza, se você tem todas as caixas iguais, na hora de você fazer um vídeo, na hora de você mostrar o seu criatório, fica muito mais bonito, né? Fica muito mais alinhadinho. Certo. Então, falei do tamanho da caixa, 43, 29, 29. Falei desse detalhe aqui que você tem que fazer. Falei do tamanho da porta. A tranquinha, que tem que ter aqui para trancar. 2 dobradiças aqui. Falei do tamanho da boca. Agora, um detalhe. Essa caixa aqui, por exemplo, ela é com MDF, não é o naval, é o comum, de 2 centímetros, 20 milímetros. Ela é uma caixa bem pesada. Eu não aconselho, essa caixa aqui é mais antiga, bem mais antiga.
eu não aconselho, que aliás essa caixa eu acho que é da época que eu usava lá em casa, para vocês terem uma ideia. Tem mais de 10 anos, tem 10 anos mais ou menos que a criação está aqui no sítio, então essa caixa que tem 10, 12 anos. Eu não aconselho fazer ela com 20 milímetros, porque fica pesado e não tem necessidade desse peso todo, dessa estrutura toda. Eu aconselho você fazer ela com 1 centímetro, 10 milímetros, né, ou 15 milímetros, 1 centímetro ou 1,5 centímetros, porque ela vai ficar mais leve e é mais tranquilo de você dar uma manutenção, alguma coisa assim, tá? Por exemplo, se você for pendurar uma caixa naquelas gaiolas que ficam 3 uma em cima da outra, eu lembro lá de casa quando eu usava aquelas gaiolas, que tem o pezinho, e aqui não, porque eu uso a gaiola vazada, né? Mas quando você coloca as gaiolas uma em cima da outra, e você coloca uma caixa pesada dessa, você está pesando a gaiola para frente. Então ela pode, não é que ela vai tombar, mas quase isso, tá? Porque ela pesa bastante. Imagine 3 ninhos deste naquelas gaiolas, né? Ela vai dar aquele peso para frente. Resumindo, 1 centímetro ou 1,5 centímetros, 10 milímetros ou 10 milímetros e meio, que é interessante você fazer, que é a madeira interessante para você fazer, e não de 20. Aqui eu não falei, tem esse ganchinho aqui, olha, em L, que é para você pendurar na gaiola, certo? De um lado ou de outro, de forma que você só vai chegar e encaixar na gaiola. A boca aqui, esse buraco, você tem que fazer de acordo com a sua gaiola. Tem gente que tem a gaiola que tem a boca, a portinha do lado esquerdo, aí você tem que fazer de um lado. Tem gente que tem ela do lado direito, aí você tem que fazer do outro lado, tá? Então se atente a isso. Essa daqui eu fiz no centro, porque são aquelas gaiolas vazadas. Aí você não tem necessidade de jogar para um lado ou jogar para o outro, você pode colocar no centro. Bom, mas o objetivo maior aqui, além de eu mostrar para você como que é a caixa ninho, é ver se é interessante você fabricar essa caixa ninho ou se é interessante você pedir alguém para fazer para você. Tem vários perfis de pessoa, né? Se você é aquela pessoa que de repente já tem algum equipamento em casa, uma serra, alguma coisa assim, e é aposentado, é uma maneira que você tem de distrair e até ter uma certa economia, certo? Agora, se você tem um criatório maior, não é aposentado ainda, tem a ocupação no criatório e tem a ocupação, uma outra ocupação, eu não aconselho fazer. Aqui, por exemplo, eu já fiz essa matemática por várias vezes, embora tenha pessoas aqui que poderiam fazer essa caixa ninho para mim, só que eu fiz a seguinte conta: eu tenho que ter aquela serra de bancada, eu tenho que ter a furadeira para furar aqui, com aquela copa, né, com a serra copa. Eu tenho que ter uns equipamentos que, no final das contas, esse equipamento ficaria parado depois, porque caixa ninho, se você faz bem feita, ela vai durar muito tempo. Então eu teria que ter um material parado ali durante um bom tempo, teria que ter uma estrutura para receber, para guardar esse material, aquela estrutura de oficina, vamos colocar assim. Embora sítio sempre você tenha alguma coisa para fazer, mas mesmo assim, as contas que eu fiz mais de uma vez não batiam. Por isso que eu sempre peço alguém para fazer para mim. Vai ficar sim um pouco mais caro, eu vou pagar a mais porque a pessoa que está fazendo vive daquilo, ela tem que ganhar, é lógico que não vai cobrar só material, tem que cobrar a mão de obra dele. Só que, no meu caso, eu prefiro pedir alguém para fazer, tá? Então se você tem aquele perfil de gostar de fazer isso e tal, e tem tempo ocioso, faz uma caixinha hoje, faz uma caixinha amanhã, ou faz esses cortes aqui para 10 caixas, né? Faz um pouco de corte no dia, faz um pouco no outro dia, começa a montar e aí vai. Não vai ter como também você fazer tudo em cima da temporada, né? Em cima da época. Enfim, então, o que eu tenho para falar sobre compensa ou não compensa? Financeiramente, para quem está parado, entre aspas, né? Para quem é aposentado, e já tem o equipamento, compensa.
Agora, se você tiver que comprar o equipamento, fazer uma estrutura para receber esse equipamento só para isso daqui, não vai compensar não. Eu fiz essas contas, inclusive, também dos poleiros, tá? Já fiz essas contas pro poleiro, dos poleiros e estou mandando fazer fora, tá? Então, aí você faz a conta, aí na sua região, quanto custa a madeira, quanto custa a caixa ninho, para ver se vai, e se você tem tempo ocioso, aí vai compensar para você, certo? Embora, particularmente eu acho que no final das contas fica a mesma coisa, tá? Mas você vai ter uma ocupação, ok. Aí compensa então pela sua qualidade de vida, pela sua, pelo tempo que você está ficando ali e tal, que isso também é uma terapia, né? Vamos colocar assim. E é isso. O tamanho da caixa eu falei, material que vai nela aqui eu falei também. Se compensa ou não é de acordo com o seu perfil. Acho que ficou bem explicado, né? Se tiver algum detalhe que eu não falei aqui, alguma dúvida que você tenha, coloca aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em responder para você. Combinado? Ficamos assim então. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu, principalmente aquele que é aposentado, está pensando em fazer a caixa ninho, e também aquele que não é aposentado e pensa em fazer a caixa ninho. Eu acho que ele vai mudar de ideia. Ok? Ficamos aqui com mais esse vídeo para vocês. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.